Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávio Garcia, sou técnico em segurança do trabalho e professor do SENAC. Vim aqui por intermédio de um convite da comissão interna, que é a CIPA, para ministrar uma palestra dentro da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Incidentes da empresa. Nesse momento de pandemia no qual nós estamos vivendo, um meio de comunicação está sendo esse. E acredito que iremos conseguir atingir os nossos objetivos. Desde já agradeço novamente. Obrigado aí, pessoal da CIPA. Bom, olhe para o teu lado. Verifica aí quem está do teu lado. É o teu amigo, né? Muito provavelmente ele gosta de você e vocês têm uma boa relação. Você sabia que ele é o maior prejudicado quando acontecem os acidentes de trabalho? Sim, é ele. E uma pessoa que poderia ter evitado esse acidente é você. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema importante aí para todos, que é percepção de risco para a prevenção de acidentes. Acredito eu que todos os seres humanos adultos têm a capacidade de perceber, identificar tais riscos e tomar algumas atitudes ali, às vezes, muitas das vezes, não pensada direito, né? Mas vamos falar sobre esse tema aí. Bom, diversos fatores que podem acontecer, né? E duas perguntas que a gente faz quando acontece um acidente de trabalho. O que poderia dar errado? E quais as consequências desse evento? Os acidentes de trabalho acontecem por quê? O que é em si o acidente de trabalho? Pela definição do INSS, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, gerando uma lesão, uma indisposição para a questão do trabalho, pode ser permanente ou temporária, e também, em casos mais extremos, a morte do trabalhador. Em algumas situações, praticamente 35%, segundo estatísticas do IBGE, 35% dos acidentes acontecem com as mãos, sendo o membro mais atingido aí a mão dominante, também de acordo com os médicos ortopedistas que realizam operações devido à questão dos acidentes com as mãos. Então, vamos refletir um pouco sobre as imagens que veremos a seguir e para que nos auxilie a tomarmos um juízo de valor e aí sim agir preventivamente. Bom, nessa imagem a gente vê uma pessoa próximo a um poste que está tendo ali um princípio de incêndio e ela rapidamente está com um balde ali de água para poder apagar o fogo ali. Nesse caso, pessoal, não é aconselhável, porque a água em contato com a energia, ela se torna perigosa, porque pode ocorrer a eletrocução da pessoa no ato de jogar água ali em equipamentos elétricos energizados. Para quem é da brigada aí que deve estar assistindo, muito provavelmente você recebeu essa informação. Então todos que estão aí possam contribuir também para não ocorrência de situações de risco semelhante, A outra imagem que a gente vê é uma pessoa em cima de um poste de energia, fazendo ali um reparo, uma manutenção do poste ali, não precisamos nem falar quais são as condições que ele está executando essa atividade, Descalço ali, em altura. A impressão que dá nessa imagem é que o local não está energizado, porque se estivesse energizado, ele não estaria com essa carinha de felicidade que ele está aí. Então, acredito eu que o problema ali esteja sendo a relação de altura, tá ok? Então, se estivesse energizado, ele não estaria ali contando história,
Nessa imagem, só, a gente vê trabalhadores, né, da construção civil realizando ali um fechamento de laje para poder concretar, né? E o funcionário da esquerda, ele de capacete branco, ele está sem o cinto de segurança para trabalhar em altura, né? Sem luva também, numa situação ali irregular. Sem contar que a atividade está sendo executada em altura e pode gerar o risco de queda, não é verdade? Nessa imagem a gente vê um mecânico, né, realizando ali uma manutenção, né, um reparo num veículo, porém é um sistema de elevação do carro aí totalmente inadequado, possibilitando ao mesmo um acidente aí por esmagamento, né? Muito perigosa a situação aí. Nesse caso a gente vê a relação novamente aí do risco de queda em altura e também o contato, né, com materiais energizados, né, muito provavelmente. Outra imagem aí a gente vê que o trabalhador, né, está sobre uma gaiola elevada por um trator. Não é aconselhável, porque existe o risco de queda iminente do suporte. Então pode ceder e o trabalhador cair lá de cima, né? Sem contar que ele está sem os equipamentos de proteção individual. Lá em cima, na setinha lá, ó, existe uma manutenção sendo realizada ali numa torre, né? E como não deu a altura de elevação ali da caçamba, eles colocaram ali uma escada para poder servir para chegar até a altura desejada, né? Então colocaram uma escada em cima da caçambinha ali para poder dar altura. Condição também de risco. Mesma situação. Só que agora aqui, sendo o andaime montado em cima de uma carroceria, né? De uma carroceria sendo puxado por um trator. O andaime ele está bem, aparentemente está bem amarrado, né? Na caçamba do trator, só que totalmente irregular, né? E o trabalhador lá em cima, sem ao que a gente vê, sem o mínimo necessário para executar a atividade, né? O outro ali de bermuda e chinelo, né? O cara do trator de camiseta e bermuda, né? Aqui, para quem é empilhadeirista aí, né, gente, essa condição é uma condição que não é permitido. Foge, né, daquelas regras de ouro da operação segura de uma empilhadeira que é elevar pessoas pelo garfo simplesmente assim, né? Sem ter algum dispositivo apropriado, né? E também a pessoa ali em cima, né? Sofrendo ali a ação da gravidade pela questão da queda, né? E provavelmente corre esse risco de acidente por queda em altura, tá bom? Condição de risco também. Aqui, né, a gente vê que não existia ali uma escada adequada para dar altura de manutenção da luminária, então foi se colocando ali uma cadeira, depois um banquinho, depois o outro banquinho para poder servir de apoio para dar altura, né? Condição extremamente irregular também. Nessa imagem, né, pessoal, a gente vê que os trabalhadores estão embaixo do trator fazendo ali uma pausa provavelmente ali o almoço, né? Descansando, aproveitando jogando um truquinho, né? Jogando um truco ali para passar um tempo. Só que, né? Debaixo de um trator. Então, condição extremamente irregular, passível ali do trator cair sobre os mesmos aí e causar um acidente por esmagamento, né? Muito provavelmente levando até a óbito.
Nessa outra imagem a gente vê que o trabalhador ele está ali realizando uma atividade de escavação, no qual improvisou um sistema de escora, né, de uma pedra, que ao meu ver não tem a mínima condição, né, de resistir ao peso da pedra, né, pelo que dá para ver pela imagem aí. Então corre-se o risco de acidente por queda, né, da pedra sobre o trabalhador, esmagamento do mesmo, risco iminente aí de um acidente fatal. Aqui, né, gente, é uma imagem que representa, né, a condição total de irregularidade, utilizando ali um colchão, né, um pedaço de espuma como capacete. Se haver ali um acidente, muito provavelmente esse artifício aí não vai proteger ninguém, né? Condição irregular também. Bom, é um caso de uma indústria metalúrgica como a de vocês que pode resultar numa situação dessa. Se alguém estiver rindo aí e tentar imaginar, né, e está lembrando aí, e está lembrando de alguma situação já vivenciada, realmente é um risco, sendo aí que está colocando o trabalhador nessa atividade, né? Muito provavelmente ele está fazendo um lixamento ali de uma peça ou um corte, né? Gerando a fagulha, onde o posicionamento dos cilindros ali estão em uma situação irregular, né? Poderia ter um meio de proteção ali, uma barreira, né? Ou até mesmo o reposicionamento do trabalhador na execução da tarefa. Aqui, né, pessoal, quem tem criança em casa aí? Quem tem criança em casa é um perigo. Nós temos aqui uma condição de risco, né, onde a criança está próxima, muito próxima ali à janela, e não dá para perceber direito, mas a impressão que dá é que o vidro está fechado, a janela está fechada, essa é a impressão que dá. Porém, se você prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que não existe aquela tela de proteção. Então, muito provavelmente é expondo, né, a criança a um risco de queda em altura, sendo com certeza, né, um acidente que é fatal. Então aqui eu trouxe uma imagem para a gente entender mais ou menos como a imagem anterior foi criança. A gente tem essa imagem aí como para a gente poder refletir também. Então aí é debaixo de uma pia, né, onde tem alguns produtos químicos, produto de limpeza, né, de casa, né. Então aos olhos do adulto é isso que nós vemos, né. São recipientes contendo ali o produto colorido, cada um da sua forma, né. Algumas pedras, né, sanitárias ali caídas também dentro de uma caixa. Então para nós é isso aí. Agora, aos olhos da criança é isso que ela vê, né? Todos os recipientes aí, ó, parecendo brinquedinho, né? Então, muito provavelmente ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esses recipientes e, conseguindo levar a boca, né, com ele estando aberto, a incidência de um acidente é iminente. Então, corre-se o risco aí de ter um acidente aí com a ingestão de um produto químico, causando uma situação aí de um acidente grave, se não for fatal, infelizmente. Bom, em se tratando de números de estatística, nós temos aí então, segundo o anuário, né, da Previdência, 5 milhões de vítimas no intervalo de apenas 7 anos, com 19,5 mil mortos e 101 mil inválidos. Gente, é um número alarmante.
Se a gente for considerar a mão de obra, né, brasileira em termos de força de trabalho, esses acidentes eles representam aí uma parcela importante de pessoas que são incapacitadas para o trabalho, que ficam aí à mercê, né, do INSS para poder receber aí o seu pagamento. E quem paga, né, somos nós, né? Somos nós trabalhadores que pagamos também a conta, né? Sem contar a empresa, né? Que a empresa também faz o recolhimento ao INSS, que é o SAT, né? Que é o Seguro Acidente de Trabalho. Em se tratando de acidentes com as mãos, a soma chega a 1 milhão de dedos perdidos. Pessoal, é muita coisa, né? 135 mil dedos mutilados todos os anos em acidentes de trabalho nesse período, de 2008 a 2013, segundo dados do INSS. Quando se trata de parte do corpo atingida, como eu falei para vocês, né, os dedos, né, são os mais atingidos, né, representando aí, 135,2 dos órgãos mais atingidos, né? Em segundo lugar, temos aí as pernas. Em terceiro, temos aí o braço. Depois temos aí os pés, as mãos, tronco, pescoço, quadril também representando aí, né? Então segundo os dados do INSS, são alarmantes, né? Bom, aqui, nessa imagem, nós vemos então um moedor de carne, né? Todo mundo já foi num açougue comprar carne e viu essa máquina, né? Então conhece essa máquina aí. Essa máquina ela tem um dispositivo de proteção, um dispositivo de segurança. Pela imagem aí vocês conseguem visualizar ele, né? É um distanciador da zona de perigo e um bastão para empurrar o alimento, né? A carne inteira para dentro da área de moagem para poder sair a carne moída na ponta ali. E aí nessa imagem a gente vê uma situação de um acidente, né? No qual o trabalhador muito provavelmente não tinha esses dispositivos, né, de segurança, de acordo com a NR12 do Ministério do Trabalho, onde determina, né, que as zonas de perigo devem ser protegidas de forma a impedir o acesso e o acidente do trabalhador. Então, muito provavelmente essa máquina que ele estava operando não tem o dispositivo que impeça a aproximação, né, das mãos e dedos da área de moagem. Acidente grave aí, né? Perdeu as mãos. Temos também aí uns acidentes relacionados à queimadura, à amputação, dilaceração, cortes substanciais aí nos dedos, né? Nas mãos aí dos trabalhadores, né? Eu tenho uma experiência no qual fui passar por uma cirurgia na Unicamp, cirurgia ortopédica, né? E no meu quarto, no segundo dia, chegou um menino de mais ou menos uns 12 anos que tinha soltado uma bomba, né? E na hora que ele acendeu e na hora que ele foi jogar a bomba explodiu bem próximo à mão dele, né? Não deu tempo. E ele acabou perdendo a mão. E ficou igual essa imagem aí, superior direita aí, que não tem as mãos, aí, dilacerou, arrancou fora, ficou só o cotoquinho. Então eu tive
essa vivência aí. Ele não tinha ainda se dado conta do que tinha acontecido. E a mão dominante foi atingida. E os acidentes, quando acontecem acidentes com as mãos a mão dominante é a que sofre mais, é a que vai primeiro. Acidentes relacionados aí a queimadura, né, com bolha, um acidente aí com perda de ponta de dedo, né, com cortes. Tem um acidente aí, a parte superior aí, que é com anel, aliança, né? Eu acredito que a empresa tenha normas, né, internas sobre a questão do uso de adornos, correntes, colares, brincos, pulseiras e também alianças, porque é proibido. É uma situação de risco, pessoal. É o que vocês estão vendo aí, ó. Enganchou a aliança numa quina onde puxou e no ato de puxar arrancou a tampa do dedo, né? A parte que reveste aí o osso. Temos aí uma condição, né, que na maior parte das vezes, se a pessoa não se atentar, ela está cometendo esse erro, né, que é fazer o corte em direção às mãos, né, ao corpo, segurar a ponta, né, ao passar a faca, segurar pela área de corte. Então, muito provavelmente, para você evitar essas situações aí, você inverte o corte você inverte o fio da faca na hora do corte, né, projetando ele para fora do corpo. E numa situação que você precisa passar nesse caso aí é uma faca, né? Que você precisa passar uma faca para uma outra pessoa, coloque ela sobre uma bancada e deixe a pessoa pegar. Assim você evita, né, que você se corte e ela se corte também. Uma matéria do G1 em 2016 trouxe aí, né, tem vários, né, gente? Eu fiz esse recorte aí. Um operário perde parte do dedo após ter mão esmagada por prensa em fábrica. O acidente ocorreu em uma empresa que faz tubos de concreto em Sorocaba. O trabalhador de 56 anos teve a mão prensada durante o expediente. O homem perde dedos e parte da palma da mão em acidente de trabalho. Sérgio, 45 anos, precisou ser hospitalizado depois de cortar as duas mãos com a lixadeira elétrica em uma obra do bairro Aventureiro, em Joinville. O homem fazia o corte do batente de uma porta quando o equipamento travou e escapou da sua mão. Sérgio cortou parte dos dedos da mão direita e a palma da mão esquerda. Ele foi socorrido em estado grave no Hospital de São José. Notícias do dia aí. Você olha aí a lixadeira com um disco, né, que não é o adequado e também sem proteção. Então pensamos, né? Devido a essas imagens, né, pensemos. Por que conseguimos perceber o risco, porém não conseguimos prevenir os acidentes? É uma pergunta que eu trago para a gente poder fazer uma reflexão. O ser humano ele age por instinto. Quando ele está em situação de risco, ele tende a fugir. Todo e qualquer ser humano adulto, consciente dos seus atos, sem algum tipo de deficiência, ele consegue perceber o risco. Exemplo clássico é em casa, né? Então, se a gente for analisar em casa um vazamento, né? A gente chega em casa, sente um cheiro diferente, logo nós detectamos o cheiro, reconhecemos o cheiro e identificamos que é um vazamento de gás de cozinha. O nosso instinto é fazer o quê? Fugir, a maior parte das vezes, né? Ou tentar resolver o problema. Quando nós tentamos resolver o problema, nós temos que ter a consciência de que algo pode dar errado ou algo não pode dar errado. Se isso acontecer, o evento ele se tornou um potencial. Tá? E aí a gente tem que fazer uma análise desse risco para poder entender
o que nós precisamos fazer e agir. E aí a gente traz então um conceito sobre a questão da percepção de risco, que fala assim, ó, é o ato de pôr-se em contato com algum perigo por meio dos sentidos físicos, nossos sentidos, né, físicos aí, que é audição, tato, visão, olfato e paladar. Então, esses órgãos que detectam esse perigo. E aí a gente recebe as informações, né, pelo nosso organismo, interpreta o significado e toma uma decisão. Essa decisão eu coloquei aqui como adequada porque nós estamos tratando de pessoas adultas, né, conscientes dos seus atos, sem nenhum tipo de problema relacionado aí à questão. Então, nós tendemos, né, a tomar uma decisão adequada, certo? Num contexto, como nós estamos falando de percepção de risco, nós temos aí uma definição entre perigo e risco, né? O perigo, que vocês veem a imagem acima ali, é um banhista onde no mar tem ali a presença de um tubarão. Então, o fato do tubarão, do animal, estar na praia, no mar, e a pessoa não estar ali relacionada com a questão, é o que a gente chama então de perigo. Tá? E aí nós temos a combinação, né, do perigo mais a exposição, nós temos a materialização no risco. Que no caso aí é o banhista nadando, né, nesse mar, nessa praia aí, e com a presença do tubarão, do animal, né? E aí trazendo então a materialização do risco. Então, quando o risco acontece? Quando existe o perigo e existe a exposição do indivíduo. Aí sim nós temos o risco. Trazendo aí a um panorama dentro do ambiente de trabalho, é aquela lixadeira que nós vimos ali sem a proteção. A lixadeira por si só, né, ela estando ali parada, sem estar sendo ali manuseada, é o perigo. Quando o trabalhador pega ela na mão, faz a ligação dela, ela começa a fazer a rotação, e aí, a partir desse momento que fez a rotação, ali na área do disco, a gente chama de zona de perigo. Quando existe ali essa situação, então se materializa no risco. O indivíduo pegou a lixadeira, ligou, automaticamente ele já está exposto ao risco. O risco, pessoal, para vocês terem uma noção, nós classificamos eles, né? Em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Quando dá a ocorrência desse exemplo da lixadeira, é relacionado a riscos de acidente, tá certo? Riscos de acidente pela exposição a um equipamento que faz ali um movimento, sem os devidos cuidados, esse movimento pode ocasionar o acidente ao trabalhador aí pela exposição inadequada ou irregular. E aí, quando nós falamos de percepção de risco, o risco propriamente dito, nós temos aí então dois fatores importantes a se levar em consideração, que é a probabilidade e a gravidade. A probabilidade da ocorrência e a gravidade do dano. Para isso, nós utilizamos, né, na área da segurança, uma ferramenta chamada de matriz de risco, que leva em consideração a probabilidade da ocorrência e a gravidade do dano. E aí a gente cruza algumas informações, como por exemplo é o caso dessa atividade sendo executada aí que teve esse episódio, né? Onde o trabalhador cortou
né, a ponta dos dedos aí, simbolizando o acidente. E o que representa isso para nós, então, em termos de matriz de risco, né? Então, nós temos, em relação à probabilidade, é o extremo, é provável que algo, né, que algum acidente possa ocorrer, e que a gravidade é irreversível e severo. E aí, quando a gente cruza as informações, nós temos aí um risco alto, já dentro da escala amarela, quase chegando ali na escala vermelha do crítico. É mais ou menos assim que nós interpretamos a situação da questão. E o que nós temos então depois que nós fazemos, né, essa análise, né, e para que serve? Né? Para que a gente consiga, né, implementar medidas de controle que vão fazer com que esse risco tende a diminuir. Então nós temos aí duas imagens, né, onde o trabalhador utiliza uma barreira, né, uma barreira física ali, que é um dispositivo, de forma com que a área do corte da faca não pegue no seu dedo, causando corte. E aí nós aplicamos a matriz novamente para ter um resultado da ação no qual a probabilidade foi para 2, estava em 4, né, foi para 2, que é improvável, né, que algo aconteça ali, devido à barreira, né? E em termos de gravidade, é um reversível leve. Então, cruzando essas informações, nós temos aí uma diminuição do risco, chegando ele a ser considerado um risco baixo. O risco ele não é irrelevante devido à existência da presença da faca, do corte ali dos movimentos, tá certo? Então, por isso que não deu para chegar no irrelevante. Mas conseguimos reduzir substancialmente, né, os valores aí da questão. E aí, para a gente partir para o nosso final da nossa palestra, eu trouxe aqui para vocês, então, 10 mandamentos para a proteção das mãos. Vamos a eles. Primeiro, não opere nenhuma máquina sem conhecê-la bem, estar devidamente treinado e também autorizado pela empresa. Verifique se a máquina possui alguma proteção, às vezes a proteção é retirada e não é colocada novamente no lugar. Providencie a recolocação o mais rápido possível. 3. Se estiver com dúvida, procure seu líder de turno. 4. Ao manipular materiais, identifique se é agressivo e faça uso de luva adequada. Não é qualquer luva, é uma luva adequada. Se você for utilizar um manuseio de uma chapa de aço com quina viva com risco de corte, não adianta nada você utilizar uma luva de borracha, por exemplo, impermeável. Precisa ser uma luva contra corte e abrasão, porque ela vai resistir. E isso, pessoal, é uma coisa tão simples, mas que se faz necessário estar aí nos 10 mandamentos. 5. Observe os pontos onde pode machucar e elimine-os se possível. 6. Mantenha suas mãos e dedos fora do perigo. 7. As facas, estiletes representam riscos para as mãos e dedos. Uma lâmina bem afiada requer menos força, evitando acidentes. 8. Nunca manuseie um objeto cortante em direção ao próprio corpo. É o caso da imagem que nós vimos lá, né? Sempre fazer ao contrário, né? 9. As chaves machucam, principalmente os dedos, quando usadas de forma incorreta. Use a ferramenta adequada. E 10. Comunique a sua liderança. Se constatar alguma ferramenta defeituosa, não espere acontecer algum acidente. Substitua imediatamente. Então aí, pessoal, foram os 10 mandamentos, né, para a prevenção de acidentes com as mãos. Fator muito importante, crucial, nós se atentarmos em relação a isso. E aí eu deixo uma imagem, né, para a gente poder refletir
já que o tema é percepção, então eu trouxe aí uma reflexão para nós, né? Perceber as diferenças faz muita diferença. Sua atitude previne acidentes. Na imagem, né? O que vocês veem? Quantas pessoas? Então eu deixo para que vocês reflitam aí sobre a questão, certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Deixo aqui o meu contato. Quem quiser entrar em contato aí para conversar sobre a questão, fico aqui sempre à disposição de vocês para o que precisar relacionado aí ao assunto saúde e segurança no trabalho. Bom, bom dia a todos e até breve.